Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de cinemática. Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve. Aqui embaixo, no botãozinho de inscrever-se, é rapidinho e você ajuda muito o nosso canal. E se você não viu o vídeo anterior em que eu falo dos conceitos iniciais, aqueles conceitos mais importantes que vocês precisam saber com relação à mecânica clássica, com relação aos conceitos iniciais de cinemática, corre lá, assiste e volta para poder assistir esse, que eu vou falar sobre velocidade média e mais outros dois conceitos, que é a velocidade instantânea e como converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, bora comigo. Velocidade média, que é a razão da variação de posição pelo intervalo de tempo de determinado movimento. É definida pela equação. Bom, velocidade média eu represento por um V maiúsculo, um Mzinho minúsculo do lado. Então, velocidade média vai ser igual à variação de posição, ou seja, o deslocamento, ΔS, tá? Dividido pela variação de tempo, meu ΔT. E eu quero que vocês pensem da seguinte forma. A minha velocidade média, ela não importa se um pedaço eu andei a 20 km por hora, se outro pedaço eu andei a 60 km por hora, se um terceiro pedaço eu andei a 80 km por hora. Não, a minha velocidade média é a velocidade média que eu andei do início até um determinado fim. Essa é a minha velocidade média. Quando eu me importo com cada velocidade, seria a minha velocidade instantânea, que eu vou segurar um pouco para poder falar daqui a pouco. Então, velocidade média é a velocidade que eu andei na maioria do tempo entre dois pontos de uma trajetória, entre o início e o fim de uma determinada trajetória, tá? Então, vamos supor, um exemplo aqui mesmo, ó. Vamos supor que eu estou andando por uma rua aqui, né? E eu parto do ponto A no quilômetro 100 de uma determinada rodovia e chego até o ponto B, que é o quilômetro 150 dessa mesma rodovia. Tá? E vamos supor que eu fiz de A até B em 30 minutos. Beleza? Lembrando que aqui é o quilômetro 100 e aqui é o quilômetro 150. Muito bem. E eu quero saber qual é a velocidade média que eu fui de A até B. Beleza, vamos lá. Velocidade média. ΔS, deslocamento, por ΔT, o tempo que eu levei para ter esse deslocamento, para ir de A até B. Bom, o deslocamento é quanto eu percorri de A até chegar em B. Se eu partir do 100 e cheguei ao 150, obviamente eu tive um deslocamento de... Muito bem, 50 quilômetros. Então, ΔS, 50 quilômetros. Posso usar 30 minutos aqui? Não. Por quê? A unidade de medida de velocidade ela é metros por segundo no sistema internacional. Então, eu só posso dividir metros por segundos. Ou então, por exemplo, posso dividir quilômetros por hora. Ou eu divido metros por segundo, ou eu divido quilômetros por hora. Então, se eu tenho aqui a distância em quilômetros, eu tenho que passar o tempo para horas. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Para passar de minutos para horas, é só dividir por 60. Lembra daquela escadinha, ó, de conversão? Horas, minutos e segundos. Cada vez que eu desço, eu multiplico por 60 e cada vez que eu subo a escada, eu divido por
60. Estou aqui em minutos, quero passar para horas, vou dividir por 60. Então, vou ficar com 30 dividido para 60. Cortei, 3 dividido para 6 vai dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Mas vou deixar 1 sobre 2. Beleza, professor? E agora? Vamos lá, ó. Não tem mistério. Estou dividindo 50 por meio, mantenho 50 e multiplico pelo inverso do denominador. 50 vezes 2, 100. 1 vezes 1, 1. Não precisa aparecer, então 100 km por hora. Qual foi a velocidade média do ponto A até o ponto B? 100 km por hora. Beleza, muito bem. Vamos ver outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês? Olha só, um automóvel parte de uma cidade localizada às margens do quilômetro 640 de uma rodovia retilínea. 2 horas depois, encontra-se no quilômetro 860 desta mesma rodovia. Determine a velocidade média desse automóvel. Velocidade média é a variação no espaço dividido pela variação de tempo, ou seja, o tempo necessário para sair de um ponto para chegar no outro. Variação de espaço. Espaço final foi o 860, né? Ele chegou lá no quilômetro 860, mas ele partiu do 640, dividido pela variação de tempo. Quanto tempo ele levou para sair do 640 chegar no 860? Levou 2 horas. Preciso fazer alguma conversão? Não. Por quê? A variação no espaço está em quilômetros e o tempo está em horas. Vai dar quilômetros por hora. Então, só calcular. Ó. 860 menos 640 vai dar 220. Dividido para 2. Então, a velocidade média desse cara foi 110 km por hora. Muito bem. Então, isso foi a velocidade média. Beleza? Beleza. Vamos ver agora o conceito de velocidade instantânea. Aproveita e já curte esse vídeo aí. Tira um print dessa tela, pois eu vou apagar ela. Velocidade instantânea é a velocidade apontada pelo velocímetro do automóvel. Opa, professor, então quer dizer que quando o meu pai está dirigindo lá, eu olho lá no velocímetro, está dando 60 km por hora, quer dizer que não é a velocidade média do automóvel? Não, é a velocidade naquele exato momento. Ou seja, é a velocidade média, mas no intervalo de tempo muito pequeno, no intervalo de tempo próximo a 0. Ou seja, naquele minuto. Sua definição matemática é até parecida com a velocidade média. Só que olha só, a velocidade instantânea, ela é o limite quando a variação de tempo chega a quase 0. Tá? É quando o limite, ou seja, está quase no 0. Tão quase que a gente quase considera como 0. De quê? Da variação de espaço dividido pela variação de tempo. Isso daqui não importa muito para vocês não, tá? É só para poder dizer que o limite, ou seja, quando ela está quase chegando em 0. Como que nós vamos representar essa velocidade propriamente dito? É a velocidade da variação de espaço em um determinado tempo, tá? É a velocidade da variação de espaço de um determinado tempo. Entenderam? É bem preciso, tá? É quando a variação no tempo é quase 0. Então, matematicamente, a minha velocidade instantânea é essa daqui. Variação de espaço dividido pelo tempo. Essa é a velocidade instantânea. Muito importante quando nós formos estudar o movimento uniforme, ou seja, quando a minha velocidade é constante. Quando a minha velocidade é constante, é a minha velocidade instantânea que está se trabalhando. A gente vai ver no nosso próximo vídeo. Fiquem tranquilos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que velocidade instantânea é a velocidade apontada pelo velocímetro. Ou seja, é uma velocidade média, mas no intervalo de tempo muito pequeno. Bem próximo de 0. Muito bem.
Vamos ver agora a conversão de quilômetros para metros por segundo. Gravem esse diagrama aqui. Bem fácil, né? Quilômetros por hora, metros por segundo. Sempre que eu for passar de metros por segundo para quilômetros por hora, sempre que eu for de metros para quilômetros, eu vou multiplicar por 3,6. Sempre. Professor, esse número você chegou do nada? Não, existe uma demonstração, né? Utilizando as unidades de medida de quilômetros, de metros, dividido pela conversão de segundos para horas. Mas isso não importa para a gente aqui. O que importa é que para você passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Isso que importa para a gente agora, tá? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, para passar de metros por segundo, quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. É só isso e nada mais. Beleza? Olha o exemplo. Um carro viaja a 10 metros por segundo. Determine o espaço percorrido em quilômetros durante 2 horas. Bom, se eu quero espaço em quilômetros, eu tenho o tempo gasto em horas. Beleza. Porém, a velocidade que ele me deu foi em metros por segundo. Eu não posso fazer assim, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Eu não posso ter o meu ΔS em quilômetros e ter o meu ΔT em horas, porque a minha velocidade média vai ser em quilômetros por hora. Eu quero espaço em quilômetros e já tenho o tempo em horas. Então, eu vou pegar a velocidade que está em metros por segundo e vou converter para quilômetros por hora. Como que eu vou fazer isso? Muito simples. Convertendo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6 vai dar 36 km por hora, que vai ser igual à variação de espaço, que é o que eu quero descobrir, dividido pela variação de tempo, que foi 2 horas que ele levou. Então, ele percorreu um espaço de 36 vezes 2, que é igual a 72 quilômetros. Então, uma velocidade de 10 metros por segundo, ou então 36 quilômetros por hora, ele percorreu 72 quilômetros em 2 horas. Beleza? Beleza. Por enquanto é só. Se está gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!